Então, pessoal, estamos de volta, certo? Então, nessa questão, a viga da figura deve ser içada usando-se duas correntes. Determine a intensidade da força FA e FB que atuam em cada corrente, a fim de obter uma força resultante de 600 N, orientada ao longo do eixo Y positivo. Considere θ igual a 45 graus. Então, está aqui a minha imagem dada pela questão, certo, pessoal? Ele diz que a minha força resultante está no eixo Y. Então, ele quer saber a intensidade da minha força FA e FB, certo? Então, está aqui o meu esboço. Ou seja, se eu sei que essa minha força resultante está no eixo Y, ela está nessa direção aqui, não é isso? Então, eu sei que esse meu ângulo aqui é 45 graus e que esse meu ângulo é 30 graus, certo? Então, aplicando aqui a regra do paralelogramo, né? Eu tenho aqui, pessoal, 75, certo? Ou seja, aqui eu também vou ter 75, sendo que eu vou ter os ângulos invertidos, não é isso? Ou seja, se eu tiver aqui 75 com 75, dá 150. Para fechar os 360, fica faltando 210. Então, eu vou ter 105 graus aqui, certo? E 105 graus aqui. Então, pessoal, com isso a gente pode aplicar a lei dos senos. Por quê? Essa aqui é a minha força resultante, né? Então, eu vou ter minha força resultante está para o seno de 105 graus. FA, né, é o que eu quero saber. FA está para o seno de 45 graus. Certo? Então, vamos montar aqui também. Eu vou ter minha força resultante, né, que está para 105 graus, o seno, né, de 105 graus. E eu vou ter minha força FB, que é o que eu quero saber, que vai estar para o seno de 30 graus, certo? Então, pessoal, eu sei que essa minha força resultante é 600 N, né? Então, FA é igual a 600 vezes seno de 45 é 0,707, dividido pelo seno de 105 graus. Então, pessoal, FA, fazendo aí na calculadora, 439 newtons, certo? Então, está aqui o meu valor de FA. E FB, né, vai ser 600 vezes o seno de 30, que é 0,5, dividido pelo seno de 105 graus. Ou seja, FB, fazendo na calculadora, pessoal, 311 newtons, certo? Então, está aqui a solução da minha questão. A intensidade de FA e de FB, certo? A gente só aplicou a lei dos senos, que nem a gente tinha visto nas últimas videoaulas. Então, pessoal, mais uma questão. Determina a intensidade da força resultante e sua direção medida no sentido horário a partir do eixo X positivo. Então, está aqui minha imagem, certo? Eu tenho 3 forças. E agora a gente vai aprender um novo método de resolução, certo? Então, tá aqui o meu esboço, né? Eu tenho, pessoal, uma força no eixo X, né, que tem intensidade de 70 newtons. Eu tenho essa minha força aqui com intensidade de 65 newtons e ela tem um ângulo com o eixo X de 45 graus, né? Certo? E eu tenho essa minha força aqui, ó, ela está com sentido para o centro dos meus eixos. Ou seja, quando acontece isso, pessoal, eu pego essa minha força e
coloco para cá, certo? Pode ver o sentido dela. Então, ela tem uma intensidade de 50 newtons. Esse ângulo de 30 graus é oposto pelo vértice com esse aqui, ou seja, 30 graus. Então, agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir minha força resultante, ou seja, eu vou fazer o somatório de Fx, certo? Ou seja, a somatória das minhas forças com relação a x e o somatório das minhas forças com relação a y. Ou seja, pessoal, eu vou ter que minha força resultante com relação a x vai ser 70 newtons, é minha força que está no eixo x, certo? Sem ângulo, né, no caso. Vamos para a minha força de 50 newtons. Então, se eu for decompor ela para x, ela está no eixo x positivo. Então, mais 50 vezes cosseno, ou seja, o ângulo que está adjacente ao meu eixo. Cosseno de 30 graus. E agora, essa minha força de 65 newtons, decompondo, ela está no eixo negativo. Então, menos 65 vezes o ângulo que está com a minha adjacente de x, ou seja, cosseno de 45 graus. Então, pessoal, fazendo aí na calculadora, certo? A gente vai obter que minha força resultante para x, né, vai ser igual a 67,3 newtons. Então, tá aqui a minha força resultante, certo? Com relação a x e com relação a y, o que vai acontecer? Essa minha força só está em x, ou seja, para y ela é zero, certo? Ou seja, eu só vou ter essas minhas duas forças. Então, decompondo aqui para y, eu vou ter menos, né? Porque o eixo y é negativo, então menos 65 vezes o seno de 45 graus. Por quê? Porque é o oposto, no caso. É como se a gente deslocasse esse y para cá. Ou seja, o oposto é o seno. E decompondo essa de 50 newtons, também vai bater no eixo negativo. Então, menos 50 vezes o seno de 30 graus, certo? Porque é o oposto, então, né? Pessoal, fazendo aí na calculadora, certo? Minha FRY vai ser igual a 71 newtons, certo? E agora, né, para calcular realmente a força resultante, porque eu sei que a minha força resultante ao quadrado é igual a FRX ao quadrado mais FRY ao quadrado. Ou seja, FR é igual, ou seja, minha força resultante é igual a 67,3 ao quadrado mais 71 ao quadrado, né? Então, minha força resultante, pessoal, fazendo na calculadora, né, vai ser igual a 97,8 newtons, certo? Então, feito isso, ele pede, né, a minha direção medida no sentido horário a partir do eixo x positivo. Então, nesse caso, pessoal, a gente vai aprender agora que a minha direção, certo? No caso, no sentido horário, a partir do eixo x positivo, vai ser θ igual a tangente a menos 1, no caso de FRY dividido por FRX. Ou seja, pessoal, eu vou ter 71 dividido por 67,3, certo? Shift, tangente a menos 1. Então, θ é igual a 46,53 graus, certo? Essa aqui é a minha direção, certo? Pedida na questão. Ou seja,
Muito importante saber essa fórmula aqui, certo, pessoal? Θ é igual a tangente a menos 1 da minha FRY dividido por FRX. Então, vamos para mais uma questão, então, pessoal, certo? Mais uma questão. Determina a intensidade da força F, certo? De modo que a resultante das três forças seja a menor possível. Então, está aqui a minha imagem dada na questão e está aqui o meu esboço, certo? Então, tem essa força que está no eixo Y, no sentido negativo, né? Ou seja, 12 kN, certo? Eu tenho essa minha força de 20 kN. Então, ele me deu esse triângulo aqui, ó. Então, eu tenho um cateto oposto 3, né? Um cateto adjacente 4 e uma hipotenusa 5. E eu tenho essa minha força F que está apontando para o meu centro dos eixos. Ou seja, eu posso transferir ela para cá, certo? Então, essa aqui é a minha força F. E ela faz um ângulo, né, de 45 graus, fazendo aqui o oposto pelo vértice. Então, está aqui o meu sistema de forças. Então, agora a gente vai fazer a mesma situação, o somatório das forças com relação a x, né? E o somatório das forças com relação a y. Então, minha FRX vai ser igual. Essa força aqui não entra, né, pessoal? Porque ela está no eixo y apenas. Então, com relação a x, ela é zero, certo? Eu vou ter essa minha força aqui, então decompondo, ela vai bater no eixo x positivo, então mais, né? Então 20 vezes, como é com relação a x, vai ser cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Decompondo a minha força F, ela vai bater no eixo negativo, então menos F vezes o cosseno de 45 graus. Então, fazendo aí na calculadora, pessoal, FRX vai ser igual a 16 menos 0,707 F. Então, tá aqui minha FRX, certo? E agora vamos para a minha FRY. Então, eu tenho essa aqui, né, 12 kN. Decompondo esse 20 kN para Y, ele vai estar no eixo Y positivo. Então, mais 20, como é com relação a Y, vai ser o meu cateto oposto. Então, 3 sobre a minha hipotenusa 5, certo? E decompondo a minha força F para Y, ela também vai estar no eixo positivo. Então, mais F vezes o seno de 45 graus, pessoal. Então, faltou um detalhe aqui, ó. Essa minha força F, ela está no eixo negativo, né, com o sentido para baixo. Então, aqui é menos 12, certo? Tem que prestar muita atenção nessa parte. Então, minha FRY, eu vou ter aqui, pessoal, 20 vezes 3, 60 dividido por 5, 12. 12 com menos 12 vai se anular, ou seja, minha FRY é igual a 0,707, que é o seno de 45, vezes F. Então, está aqui a minha FRY, certo? E agora a gente pode calcular a força resultante, certo? Então, pessoal, se eu sei já a minha força resultante de x e minha força resultante com relação a y, eu sei, né, que minha FR ao quadrado é igual a FRX ao quadrado mais FRY ao quadrado, ou seja, FR ao quadrado, FRX ao quadrado, eu vou fazer uma distributiva, né? Então, eu vou ter 256 menos 22,62F mais meio F ao quadrado, certo? E FRY ao quadrado vai ser mais meio F ao quadrado.
Ou seja, minha FR ao quadrado, minha força resultante ao quadrado, vai ser igual a meio com meio, F ao quadrado, menos 22,62F, mais 256. Então, pessoal, agora entra o detalhe da questão. Ele quer essa minha intensidade F, certo? Agora ele pede que minha força mínima seja zero, seja a menor possível. Ou seja, entra o detalhe agora, certo? Quando eu quiser a minha força mínima, minha derivada da força resultante com relação a F vai ter que ser igual a zero. Ou seja, eu vou ter FR ao quadrado, DFR dF, certo? Então, isso aqui eu vou derivar com relação a F. Então, eu vou ter 2F menos 22,62, certo? O F sai, né? E a derivada de constante é zero. Então, como isso aqui é zero, né? Porque eu quero a força mínima, todo esse fator vai zerar e vai me restar apenas que 2F é igual a 22,62. Ou seja, F é igual a 11,3 kN. Então, está aqui a minha força, minha intensidade da força F, né? Quando a minha força resultante foi mínima. Então, está aqui a solução, né, da minha terceira questão. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado.